passa é muito menor do que um milagre quando vem no seu colo. Aquilo que você enfrenta é muito pequeno do que o resultado. É por isso que estamos aqui nessa manhã, sofrendo, calados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desanimados, mas não desamparados. A gente está aqui nessa manhã porque a gente tem um propósito, uma visão, um resultado. E quando eu olho para esse momento presente, eu olho para a glória que há de vir e eu começo a lembrar: isso aqui agora é uma leve momentânea tribulação, porque o peso de glória que está para ser revelado, ninguém nunca mais viu. O peso da nossa momentânea tribulação jamais há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo fala isso para os filipenses. E olha, deixa eu correr que é só 30 minutos. E olha que agora a gente vai ver esse mesmo João que está sofrendo, esse mesmo João que está sendo colocado numa solidão. Ele agora vai receber uma das maiores revelações. A primeira revelação que ele vê é a revelação das 7 igrejas. O livro do Apocalipse ele se inicia quando João ele tem esse primeiro contato com Cristo. Porque a primeira pessoa que aparece para a gente no momento da solidão não é o seu cônjuge, não é a sua prole, não é os seus parentes. A primeira pessoa que tem que aparecer no meio da nossa solidão é Cristo. Porque se Ele não aparecer primeiro, não tem como a gente sair dessa situação. Se você permanecer no lugar que você adoeceu, você nunca vai conseguir se curar até que Cristo apareça. Essa frase é de Spurgeon, e é nela que nós temos que nos manter. Porque essa frase é bíblica. Porque ele está tirando desse contato que Cristo teve com o próprio João. E olha que interessante, João agora está com 95 anos na ilha de Patmos. Já existe nada mais nada menos do que a morte de todos os apóstolos. Pedro já morreu, ele morre em 86. Paulo já morreu, ele morre em 85. Todos os apóstolos que existiam já estão mortos. Todo o amparo, toda a rede de apoio que João tinha já estava morto, já estava sendo tirado. Então, no momento que ninguém pode amparar, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo glorificado se apresenta para poder ajudar, para poder resolver e para poder transformar. Pega na mão desse crente que está do seu lado, eu sei que está calor, mas fala para ele assim: no momento mais difícil da sua vida, vai ser o momento que você vai receber as maiores revelações. Você acreditou? Ele olha e ele vê o próprio Cristo. Ele olha e vê Cristo em volta de 7 castiçais. Ele olha e vê Cristo em redor das 7 igrejas. E ele olha e ele fala: nossa, estou tendo uma alucinação. Aí Cristo olha para ele e fala: não, não é alucinação. Sou eu mesmo que estou me apresentando dentro dessa situação que você está vivendo, João. E ele começa a perceber que nesse lugar de solidão, a igreja, ela estava sendo desenvolvida, mas ele não podia mais cuidar. João está dentro de uma ilha. Essa ilha era uma ilha perigosíssima, irmãos. Qualquer dia eu falo sobre ela. Então, dentro dessa ilha, João não tinha como ajudar a igreja. A igreja que ele pastoreava, que era a igreja de Éfeso. João era pastor da igreja de Éfeso. Ele não tinha como ajudar a Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Pérgamo, Laodiceia. Ele não tinha como. Mas ele, no meio da solidão, trabalhando os seus próprios processos, ele não conseguia ajudar as igrejas. Mas ele viu um ser que tinha a igreja na palma da mão. Não, eu vou falar. Existem situações que as coisas ficam na sua mão e você pode controlar. Mas tem momentos que quando você não pode mais cuidar de ninguém, é o próprio Deus que cuida tanto de você e ainda cuida da igreja que ele comprou e lavou com você. Aleluia! Ele não podia ver, mas aquele que estava cuidando da igreja, ele estava vendo. Porque mais importante
o dono da igreja, trabalhando no meio da igreja que ele está desenvolvendo. Ele não poderia passear até as igrejas, mas ele viu o próprio Cristo dizendo: calma, João, eu estou passeando no meio da igreja. Ele poderia não movimentar a igreja da forma que ele queria, mas ele conseguia ver o próprio Cristo se movimentando no meio da igreja. Ele poderia não cuidar da igreja como ele queria, mas ele via o próprio Cristo cuidando da igreja. Ele poderia trabalhar na sua possibilidade para fazer aquilo que a igreja queria, mas ele viu Cristo trabalhando na impossibilidade, mostrando para a igreja aquilo que ele iria fazer. Existe uma palavra de Deus para você nessa manhã, então levante a sua mão direita para poder pegar. Enquanto você está aqui, o Cristo que passeia no meio das 7 igrejas, ele está passeando aqui nesse lugar. Nessa manhã eu tenho uma palavra profética para você que entrou aqui precisando de um renovo. É hora de Deus renovar a sua vida. Você que entrou aqui nessa manhã precisando de uma restituição, eu profetizo restituição aí na palma da tua mão. Pega para agora. Eu agora profetizo em nome de Jesus. Você que nessa manhã veio aqui em busca de uma resposta de Deus. A resposta de Deus para você é: continua trabalhando o seu caráter, continua fazendo tudo aquilo que você pode fazer, porque a possibilidade é com você, mas a impossibilidade, o Senhor diz, está na palma da minha mão para eu poder resolver. Ele olha e vê Cristo, e ele começa a pensar: Senhor, o Senhor está no meio das igrejas, que bênção. Eu saí de lá, eu deixei Éfeso, eu sou o apóstolo do amor, eu deixei Éfeso uma bênção. Jesus fala para ele: Éfeso perdeu o primeiro amor. Imagina como foi João, o apóstolo do amor que ensinou Éfeso. A primeira coisa que Cristo fala é: eles perderam o primeiro amor. Inclusive, João, aconselho que não abandone o primeiro amor, porque é algo irrefutável. Ele fala: Senhor, mas e Pérgamo? Infelizmente Pérgamo está ouvindo a doutrina de Jezabel. João toma um susto, porque todas as igrejas que ele vai falando são igrejas que ele, a mente dele, jurava que estava ok, mas quando ele estava diante de Cristo, eles viram que muita coisa precisava ser mudada. E isso é uma palavra muito atual, porque não existe, quando você pega o Apocalipse, imaginar que determinada igreja A ou igreja B são as igrejas literalmente do Apocalipse. Porque a igreja do Apocalipse, elas são 7, porque 7 é o número da perfeição, da plenitude. Você vê que Deus, tudo que Ele vai fazer, que vai ser perfeito, Ele coloca o 7. A soma de todas as cores é o branco. Branco na Bíblia é santidade. Mas para juntar todas as cores, Jesus faz o arco-íris. E o arco-íris tem quantas cores? Não sei se eu falo. Mas tudo que tem 7 tem totalidade. E tudo que tem totalidade tem perfeição. Quantos dias na semana tem? Depois que o 7 se encerra, o que acontece? Uma nova semana. Ou seja, quando você está vivendo segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você encerra um ciclo. No outro dia, você tem que entrar nele de novo. Isso é a perfeição para Deus. Porque por mais que você passe por processo de ciclos, depois você tem que encerrar os ciclos para poder viver uma nova semana. E com Deus é exatamente a mesma coisa. É por isso que tem gente preso no domingo, preso na quarta, preso na segunda. Por quê? Porque ele ainda não viveu o 7, a totalidade, a perfeição de Deus. Porque quando você viver a totalidade de Deus, esse ciclo na sua vida vai virar. Fora que, se eu fosse falar só do 7 na Bíblia, o tempo ia embora. Então por isso que aparece 7 igrejas. Porque nós não somos esmigma. Nós somos a totalidade das 7 igrejas
todos nós que estamos aqui, nós somos a igreja de Cristo. E a gente é a igreja de Cristo porque a gente vive constantemente sendo as 7 igrejas do Apocalipse. Porque em todos nós, às vezes falta amor. Em todos nós, às vezes falta comprometimento com a palavra. Em todos nós, falta às vezes a gente se atentar como as 7 igrejas faltaram se atentar. Mas em todos nós também temos qualidades que as 7 igrejas têm. Todos nós temos essa característica. Amém? Então a Bíblia vai dizer sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a única igreja que não teve nenhum tipo de correção. A igreja de Esmirna, que era a igreja de um pastor, de um bispo chamado Policarpo, ela foi a igreja aprovada dentro das 7 igrejas. Esmirna nada mais era do que a igreja portuária mais rica que existia na Ásia Menor. Existia 2 portos muito importantes, que eram o de Éfeso, que tinha sua capital Corinto, e tinha a parte de outro porto que era de Esmirna. A palavra Esmirna no grego, ela quer dizer mirra. Mirra. Alguém já viu mirra aqui? Diga glória a Deus. A mirra é um material aromático. Olha para cá. Quando eu aplicar, você vai sair voando nessa cadeira. A mirra é um material aromático. Quando Jesus ele estava na manjedoura, vieram trazer para ele 3 coisas: incenso, ouro e mirra. A mirra, ela aparece em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Quando ia se fazer qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de louvor dentro do Velho e do Novo Testamento, tinha que pegar a mirra para poder exalar, porque a mirra ela tem uma propriedade: se você pegar ela e queimar, ela não presta para nada. Mas se 1 hora antes você pegar a mirra, colocar ela no prato e começar a apertar, começar a bater, começar a amassar, começar a chacoalhar, começar a provar, começar a desenvolver a mirra, ela exala um cheiro que nenhuma outra planta consegue exalar de tão forte. É o maior perfume aromático que existe. E vocês sabem que aroma é adoração. Nós somos o bom perfume de Cristo. Aqueles que estão por aí sentem o cheiro. Só que você, do jeito que você estava, você não tinha cheiro ou aroma nenhum. Então o próprio Cristo, ele precisou pegar. Ele precisou amassar. Ele precisou trabalhar. O jeito que estava até saindo um pouquinho de perfume. Aí ele falou: eu vou amassar mais um pouco. Olha! Do jeito que você está, tá bom. Mas ele sabe que ainda pode sair um pouquinho mais de adoração. Então ele começa a apertar. Olha! Eu sei que desse jeito que você está, você acha que está legal. Mas parece que o sofrimento não acaba nunca. É porque quanto mais você é apertado, mais adoração você exala. E eu já expliquei para você que a adoração é uma palavra de 4 palavras. É adoração. É no meio da dor você tomar uma atitude. Adoração é quando você sofre dor e você murmura. Não, você é apertado. Você sofre dor e sofrimento. Você para? Não, você continua louvando. O inferno olha e fala: vai para lá agora. A Jesus fala: não, eu vou amassar mais um pouquinho para sair mais adoração. Oh glória, eu sinto a graça dele aqui nessa manhã. Eu quero liberar você para começar a liberar uma adoração aqui dentro desse lugar.
Eu quero liberar você para exaltar o nome de Cristo aqui nessa manhã, dentro desse lugar. Eu sinto o bom perfume de Cristo aqui nessa manhã. Feche os seus olhos. Será que você ainda consegue exalar, Esmirna? Será que você ainda consegue exalar dor, exalar cheiro, exalar um aroma no meio dessa prova? Será que no meio dessa tribulação você ainda consegue levantar a mão e ainda consegue falar uma palavra que exalte o nome dele? Será? Esmirna é mirra, porque ou a igreja para ser perseguida, ou a igreja para ser caluniada, ou a igreja para ser difamada, ou a igreja para ser assassinada. Era a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna tinha pouco mais de 100 pessoas, e a guarda romana todo dia matava 10. Todo dia 10% da igreja era morta. Aí sabe o que acontecia? Quanto mais gente a guarda romana matava, mais cristãos saíam do meio do nada. Por quê? Porque semente viva não presta para nada. A semente só é válida quando ela morre. Por isso que crente vivo na presença de Deus, para ele não vale nada. Porque para Jesus precisa morrer. Você precisa morrer esse seu caráter, morrer essa sua atitude, morrer essa falta de diálogo, morrer essa falta de tirar satisfação, a falta de falar palavrão, de contar mentira, de ser hipócrita. É preciso morrer, porque vivo é muito ruim para Jesus. É necessário você ser morto, porque aqueles que morrem pela palavra, eles são vivos para a eternidade. Eu não vim aqui falar coisas momentâneas, eu vim falar coisas eternas. Então morra hoje, para você viver na eternidade com Cristo. Jesus agora vai aplicar 4 significados. Quantos significados? Toda vez que o 4 se manifesta, Deus restitui. Lembra que eu falei isso? Muito tempo, né? Ok. Então, Jesus ele vai trazer 4 significados. Primeiro significado: a igreja de Esmirna era uma igreja, pastor, que ela nasceu, a cidade de Esmirna, amiga, ela nasceu 1000 anos antes de Cristo. Só que durante muito tempo, por ser uma cidade em cima do morro, muito alto, na montanha de Pavos, na Turquia, ela foi uma cidade muito perseguida. Aí, no meio do tempo, muitas pessoas morreram, muitas pessoas faleceram. Então o significado daquele lugar era um significado de morte, um significado de fim. Aí a primeira coisa que Jesus ele vai falar no versículo de número 8, ele olha para aquela igreja e fala: ei, eu fui morto, mas eu ressuscitei. Aleluia! Por quê? Aquele povo sabia o que era morrer, eles sabiam o que era ser destruído, eles sabiam o que era ser amassado, eles sabiam o que era ser pisoteado, atribulado. Aí Jesus, quando vai falar com eles, a primeira coisa que Cristo fala, sabe: ei, eu entendo muito bem de morrer e de sofrer. Ou seja, aquilo deu um significado para eles. Segunda característica da igreja de Esmirna: a cidade de Esmirna era a cidade mais fiel a Roma. Os cidadãos normais daquele lugar, eles eram fiéis a César, fiéis a Marco Aurélio, que eram os príncipes a Domiciano, as pessoas da época. Então, eles entendiam muito sobre ser fiel ao homem. Aí Jesus, olha o que ele fala para eles: sejam fiéis até o fim. Ou seja, fidelidade. Eles sabiam o que era fidelidade, só não sabiam o jeito de serem fiéis a Deus. Então, o primeiro significado era a morte, o segundo era a fidelidade. O terceiro, aquela cidade era uma cidade portuária. Imagina, pesca, uma cidade que era do lado do mar. Era muita economia, era muita gente chegando para comprar peixe, era muita receita, muito dinheiro.
A cidade era muito rica. Aí Jesus chega para ele e fala o quê? Ei, vocês são pobres, mas eu sei que vocês são ricos. O nome disso é significado. Ele fala de morrer para uma cidade que morria. Ele fala de fidelidade para uma cidade que era fiel. E ele fala de riqueza para uma cidade que era pobre, mas que sabia que no fundo era rica. E a quarta característica de Esmirna: eles eram uma cidade atlética. Lembra dos Jogos Olímpicos? Então, a Grécia era muito perto. A cidade de Esmirna é como se fosse o Rio de Janeiro da Ásia Menor. Deu para entender? Uma cidade linda, maravilhosa, que era um ponto turístico e ainda tinha muita economia. Aí Cristo vai e fala: vocês aqui são atletas, concorrem aos jogos, né? As atividades, mas vocês concorrem por uma coroa que ela é passageira. Aí ele fala: ser fiel até a morte, e eu vou te dar uma coroa de louros? Não, uma coroa da vida. Então ele traz morte para quem morria, riqueza para quem achava que era rico, fidelidade para quem achava que era fiel, e uma vitória para quem achava que ganhava. O nome disso na teologia é ressignificado. Jesus ele usa palavras que você passa todos os dias, mas ele ressignifica o sentido daquilo que você está vivendo. Foi muito professor agora, né? Deixa eu pentecostalizar para você entender. Jesus, ele não compactua com as coisas que você vence. Jesus, ele entende o sofrimento que você passa. Jesus, ele sabe que se fosse lá no mundo, você ia sofrer um pouco menos, mas ele te deu um novo significado para você aqui dentro dessa igreja sofrer por uma coisa que vale a pena. O mundo, irmãos, também sofre. O mundo, essa hora, também está com calor, mas o mundo não tem o entendimento do significado daquilo que você tem de estar aqui dentro. Você poderia estar muito bem sentindo calor lá fora, mas você não ia ter sentido nenhum na sua vida com o calor que você está vivendo. Mas agora você pode estar sentindo calor aqui dentro, mas você sabe muito bem aquilo que tem o significado do que você está vivendo. Se coloca de pé.